Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde vamos aqui dar continuidade no nosso estudo, onde nós propomos aqui a carta aos Romanos, uma carta que Paulo escreveu mostrando aqui o Evangelho. É uma das cartas mais doutrinárias que Paulo escreveu. Então tem muita informação, tem muito conteúdo, são coisas pesadas que estão ali que você precisa digerir, que você precisa meditar, e cada dia mais que você medita, parece que mais coisas acabam surgindo e abençoa tanto a sua mente quanto o seu coração, sua vida espiritual e o seu crescimento. Hoje vamos estudar um capítulo que é considerado um capítulo polêmico, Romanos capítulo 9. Olha só, vamos enxergar aqui como que Paulo ele vem trazendo o assunto desde o capítulo 1. Paulo sempre tem em mente falando com os gentios e falando com os judeus, desde Romanos capítulo 1. Quando estudamos Romanos capítulo 1, nós vemos Paulo se voltando para os gentios e mostrando que eles são indesculpáveis perante Deus. Em Romanos capítulo 2, agora Paulo parece que se volta para outro público, os judeus, e fala que os judeus também são indesculpáveis perante Deus. Romanos capítulo 6, Paulo se volta para os gentios novamente e mostra qual que é a relação deles com o pecado. Vocês não são mais escravos do pecado. E Romanos capítulo 7, Paulo se volta de novo para os judeus, o outro público, e mostra qual que é a relação deles, de judeus salvos, com a lei. A lei não mais pode os condenar, eles não estão mais debaixo da condenação da lei. Daí o que Paulo faz? Porque Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma. Evidentemente, haviam muitos judeus espalhados pelo Império Romano, e lá em Roma não era diferente. Tinha comunidades judaicas ali em Roma também, onde por todo o Império Romano eram espalhados sinagogas. Então Paulo agora, depois dele apresentar todo o Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, mostrando sobre a condenação, mostrando sobre a justificação em Cristo Jesus e as bênçãos da salvação, agora Paulo faz um pequeno parênteses aqui na sua explanação nesta carta. Romanos capítulo 9, o 10 e o 11, Paulo vai explicar qual que é o plano de Deus para a nação de Israel. Note que ele falou bastante dos judeus, capítulo 2, capítulo 7, o foco era judeus. Agora ele está explicando para a igreja de Roma. Vamos aqui entender qual que é o plano de Deus para esse povo, porque a gente muitas vezes fica sem entender. Como é que Deus trabalhou no Antigo Testamento com Israel e parece que agora Israel foi deixado de lado? Como que é essa situação? Surgiu um outro grupo que é a igreja, será que a igreja é uma continuação de Israel? Então é isso que Paulo se propõe a explicar em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Romanos capítulo 9, Paulo vai mostrar como que foi o passado de Israel, a questão da escolha, da eleição de Israel. Romanos capítulo 10, Paulo mostra como que é o presente de Israel, como que eles estão vivendo hoje em dia. É uma casa deserta, é um povo que Deus deixou de lado, mas temporariamente. E Romanos capítulo 11 vai nos mostrar qual que é o futuro da nação de Israel, que existe uma promessa de salvação nacional para o remanescente de Israel. Deus voltará a trabalhar com este povo novamente. Então, a Bíblia não apresenta a ideia de que a igreja é uma continuação de Israel. Jamais, são dois povos separados. Israel é um povo específico ao qual Deus escolheu, mas deixou de lado porque eles rejeitaram a Jesus Cristo, e Deus agora está trabalhando então com a igreja. Quando terminar e concluir o trabalho com a igreja, Deus retira a igreja de cena, arrebatamento, e volta a trabalhar com o povo, que é a nação de Israel. Ele volta a trabalhar com esta nação novamente, as quais eles se converterão a Deus. Então é isso que Romanos 9, 10 e 11, eles explicam a situação de Israel nos planos de Deus. Evidentemente, Romanos capítulo 9, aí fora é conhecido como o capítulo dos calvinistas, mas Romanos capítulo 9 não fala de calvinismo, e é o que nós veremos a partir de então. Os calvinistas falam, não, isso aqui é a criptonita do arminiano, ou de quem não é calvinista, porque aqui está muito claro o calvinismo. E só que, olha só, é um capítulo que os calvinistas enaltecem tanto, mas enaltecem e trazem uma interpretação que não é coerente com a interpretação bíblica, que não é coerente com a interpretação da palavra de Deus.
Nós já estudamos e tivemos aí uma série sobre calvinismo. Você pode entrar na plataforma do YouTube, aí no canal da igreja, e buscar essa série sobre calvinismo. Está dentro da série de soteriologia, onde nós estudamos sobre a doutrina da salvação e falamos ali também sobre o calvinismo. Então tem tudo ali mais detalhado, caso você queira assistir e ver essa questão sobre calvinismo, é bíblico, não é bíblico, onde eles erram, onde eles acertam. Então tem essa série aí falando sobre calvinismo. Olha só, para a gente recordar um pouco, né? O calvinismo ele está baseado em 5 pontos que são conhecidos como a tulipa. Os seguidores, os alunos de João Calvino, para combater os ensinamentos de Jacó Armínio, então eles montaram os 5 pontos do calvinismo, qual foi assinado no Sínodo de Dort. Então eles fizeram ali os 5 pontos e o calvinismo está baseado nisso, que é um silogismo. Nós estudamos sobre isso também nessas lives passadas. Então aqui está os 5 pontos do calvinismo, só para você saber como que ele está organizado, como que ele está esboçado. O primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. Lembrando que aqui é um acróstico que as iniciais das letras são letras em inglês, né? Então a depravação total é o primeiro ponto do calvinismo. E neste ponto é ensinado que o homem ele é incapaz de aceitar a salvação porque ele está morto espiritualmente. Então eles vão dizer, o homem está morto espiritualmente, sendo morto ele é como se fosse um defunto não pode falar, um defunto não pode levantar a mão, o defunto não pode fazer nada. Então se o homem está morto espiritualmente, ele não pode dar uma resposta para a oferta de salvação. Ele é incapaz de dizer até sim para Jesus Cristo, ele é incapaz de aceitar a oferta da salvação. Isso aqui, meus irmãos, ele já começa, sendo um silogismo, ele já começa com um ponto de tensão. Silogismo é onde uma frase depende da outra. Eles já começam na primeira errada. As outras que se seguem já mostram o erro que é refletido na primeira. Então a Bíblia, ela não ensina isso sobre a incapacidade total. A Bíblia ensina que o homem é responsável, sim, por aceitar a mensagem do Evangelho, e Deus confere ao homem essa responsabilidade e essa oportunidade. Aqui está a vida e a morte, mas eu digo, escolhe a vida para que você viva. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, né? Quem quiser, beba de graça da água da vida. Então Deus joga a oferta da salvação, uma responsabilidade do homem. A salvação é de Deus, completamente de Deus. Agora o homem ele precisa tomar uma decisão e Deus trabalha no homem a partir da sua decisão. Deus é soberano e ele escolheu trabalhar desta maneira, dependendo da escolha do homem, para que o homem possa ser salvo, né, por Deus e pelo poder de Deus. Então esse é o primeiro ponto do calvinismo, que o homem ele é incapaz até de dizer sim para Jesus Cristo. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. E nesse ponto, o calvinismo ele ensina que Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Então, Deus, na eternidade passada, olhando para frente, já escolheu que fulano serão salvos. Não por um mérito deles, mas porque eu simplesmente escolhi salvar. Mas o outro, que é o ciclano, o beltrano, eles não serão salvos. Não por demérito deles, mas porque eu não quero salvar eles. Então, é uma eleição incondicional. É Deus ali sendo seletivo em quem ele vai escolher para a salvação. Então, lembrando que nós não somos calvinistas, nós não apoiamos esses ensinamentos que o calvinismo ensina. Mas aqui eu estou mostrando um esboço para que você possa entender o que é o calvinismo. Porque quando você se inicia no estudo do calvinismo, eles vão tentar mostrar para você coisas bonitas. As coisas mais pesadas você vai automaticamente abraçar depois. Então, eleição incondicional é o segundo ponto do calvinismo. Terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. E aqui eles ensinam que Jesus Cristo morreu somente por algumas pessoas. Não, Cristo não morreu por todas as pessoas do mundo. Ele só morreu somente por algumas pessoas, ou seja, pelas pessoas que ele elegeu que seriam salvas. Então é somente por essas que Cristo morreu. Então, se o seu tio, seu avô, não foi um eleito de Deus, então Cristo, quando veio aqui na terra, não morreu por ele. Então, este é o ensinamento calvinista.
Outro ponto também aqui é sobre a graça irresistível. É o quarto ponto do calvinismo, onde mostra que os eleitos, esses a quem Deus escolheu para ser salvo, e para esses a quem Cristo morreu ali na cruz, eles não poderão rejeitar a graça de Deus. Para eles vai ser irresistível. No dia em que eles ouvirem do Evangelho, eles vão aceitar a mensagem do Evangelho porque eles são eleitos. A graça vai se mostrar irresistível para ele. Na pregação do Evangelho, somente os eleitos terão uma graça especial para serem convencidos do seu pecado e dessa maneira crer em Jesus Cristo. Mas para quem Deus não elegeu, para quem Deus não intentou salvação para eles, para quem Cristo veio aqui no mundo e não morreu por eles, Deus não vai dar essa graça especial, não vai dar esse convencimento especial na vida deles, porque Deus não quer a salvação deles. É essa a questão. Então esse é o quarto ponto aqui do calvinismo. E o último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos, que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Este é o único ponto aqui dos 5 pontos do calvinismo, é o único ponto que não tem uma linha de tensão, não é um ponto de tensão muito forte. Apesar que estudando mais profundamente, você vai encontrar algumas coisas que são ali complicadas. E nós temos a live aí que o título é Perseverança dos Santos. Você pode acompanhar aí também essa gravação que já foi gravada aí, está ali para você assistir. Então aqui estão os 5 pontos do calvinismo, conhecido como tulipa. Eu até coloquei uma flor aí, que é conhecida como a tulipa, porque o acróstico ele forma este nome tulipe, né? Então, fazendo essa combinação com essa flor, e realmente os calvinistas, eles fazem essa comparação, né? Então, aqui estão os 5 pontos do calvinismo, e é o que eles ensinam. E o que o calvinista vai ensinar? Que Romanos, capítulo 9, é puramente calvinista. Os calvinistas, eles dizem, e isso aí, muitos deles dizem, que o calvinismo é o puro evangelho, né? Então, eles vão ensinar que o calvinismo é o evangelho de Deus, mas nós não vemos isso na Bíblia. A Bíblia não ensina e não apoia esses pontos do calvinismo. Pelo contrário, né, nós temos aí vídeos gravados, você pode estudar qual que é a visão bíblica sobre eleição e predestinação, como Deus ele ensina desta maneira. Mas vamos lá então. Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, o foco é Israel, mas hoje nós ficaremos somente em Romanos capítulo 9, tá bem? Então, Romanos 10 e 11 nós estudaremos em outras lives, mas aqui o foco é Israel. E Romanos capítulo 9 nos será mostrado o passado de Israel. Primeira coisa aqui em Romanos capítulo 9, Paulo vai chorar pela nação de Israel. Então, note que ele mudou de assunto. Note que o foco aqui agora é Israel, explicando qual que é o plano de Deus pela nação de Israel. E quando ele olha para os seus irmãos judeus que não são salvos, ele chora. Quando ele olha para a nação de Israel, uma nação que rejeitou a Jesus Cristo, ele chora. E diz assim o versículo 1 até o versículo 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Olha só o choro dele aqui. Como que está o seu coração? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele está falando dos judeus aqui. Olha só, se a minha separação de Cristo trouxesse esse fruto de salvação para os meus irmãos, então eu preferia ser lançado no inferno, conquanto que os meus irmãos judeus ali, eles fossem salvos. Só que Paulo sabe que a salvação não é por esse meio, a salvação é pela entrega da vida de Jesus Cristo, mas os judeus rejeitaram a Jesus. E ele continua mostrando seu choro. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Aqui Paulo chora pela nação de Israel, chora pelos seus compatriotas, chora pelos judeus, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. Eles que tiveram tantas bênçãos, foi a partir dos judeus que veio as bênçãos, que veio bênçãos materiais,
Foi a partir dos judeus que veio a palavra de Deus escrita no Antigo Testamento. Foi dos judeus que vieram os patriarcas. Foi dos judeus que Jesus nasceu. Porque Jesus, ele é de Israel. Mas os judeus ali não foram salvos porque não aceitaram a Jesus Cristo. Então Paulo chora pelos judeus. Então perceba que Romanos capítulo 9, ele fala, o foco agora é a nação de Israel, é mostrar qual que é o plano de Deus para os judeus. Não tem nada de calvinismo aqui. Evidentemente, existe aqueles versículos que a gente fica pensando, mas será que isso aqui não é ensinamento calvinista? Ou não é? A gente vai analisar esses versículos na live de hoje. Olha só, como que foi a escolha da nação de Israel? Paulo, ele vai explicar isso para nós. Olha só o capítulo 9, nós estamos no 9, o versículo 10 ao 13 vai mostrar como que foi a eleição. Como é que Deus escolheu? Porque Romanos capítulo 9 se propõe a mostrar o passado da nação de Israel. E o versículo 10 a 13 diz assim: E não somente ele, mas também Rebeca, ao conhecer de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, o calvinismo, pegando esses versículos, que ele vai dizer, tá vendo? Olha só, Deus elegeu um para salvação e outro para perdição. Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Então quer dizer que Deus salvou a Jacó. Jacó foi uma pessoa que foi para o céu, mas Esaú não. Deus se aborreceu de Esaú e Esaú foi uma pessoa que Deus não elegeu para salvação, para justificação. Meus irmãos, o versículo não está dizendo isso. Não é isso sobre salvação da alma que o versículo está dizendo. Lembra que o foco é a nação de Israel. A eleição não é Deus escolhendo um povo para ser salvo e outro povo para ser condenado. Não é escolhendo Jacó para ser salvo e Esaú para ser condenado. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está mostrando como Deus escolheu a nação de Israel como povo de Deus. O povo escolhido de Deus para representar Deus nesse mundo, Deus quis escolher a Jacó e a sua descendência. Note que a escolha aqui é uma escolha para a nação e não para salvação. Então não tem nada a ver com justificação, esses versículos aqui. Não tem nada a ver com a salvação da alma. Mas o calvinista, lendo isso aqui, ele vai incutir, vai colocar no texto algo que o texto não está falando. Jacó foi salvo, Esaú foi condenado porque Deus escolheu salvar Jacó e escolheu condenar a Esaú. Mas não é isso que o versículo está falando. Aqui se trata de escolha de nação e não escolha para salvação. Então Jacó foi amado por Deus e foi escolhido por Deus para que a sua descendência fosse o representante de Deus aqui na terra. E não Esaú, com o seu povo que é conhecido como Edom. Não são eles que são representantes de Deus aqui na terra. Note que Deus não está garantindo salvação para a descendência de Jacó e não está garantindo condenação para a descendência de Esaú. Aqui é simplesmente uma escolha de representatividade. Quem será o povo que vai me representar? Essa é a escolha que Deus está fazendo. Não é quem será o povo que vai para o céu. Não é isso que o texto está dizendo. Mas, infelizmente, o calvinista vai colocar isso nesse texto e vai interpretar somente desta maneira. Mas aqui se trata de qual povo vai representar Deus. E Deus escolheu Israel e não quis escolher Edom para ser o seu representante aqui na terra. Lembra que esse capítulo 9 está mostrando o foco é Israel e o plano de Deus para a nação de Israel. E daí, então, uma pergunta que pode surgir. Deus foi injusto em escolher Israel e não Edom? Olha só o versículo 14 a 16, Paulo vai explicar isso aí. Diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
Aqui está mostrando que Deus ele não foi injusto na escolha de escolher Israel e não Edom, porque ele usou de misericórdia aqui para Israel, escolhendo Israel para ser o seu representante. Note que o versículo não está falando sobre salvação. Então não é que Deus teve misericórdia de Israel e deu salvação para Israel, porque nem todos Israel são salvos, né? O contexto da história já mostra para a gente que Jesus veio para que eram os seus e os seus não receberam. Então não tem uma promessa de salvação aqui eterna para todos os habitantes de Jerusalém, como também não tem nenhuma promessa de condenação eterna para todos os de Edom. Mas uma coisa interessante notar é que Deus usa de misericórdia para com todas as pessoas. O versículo não está falando que Deus não usou de misericórdia para Edom, mas Deus usa sim de misericórdia para todas as pessoas. Olha só o que diz Romanos capítulo 11, versículo 32, diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Quando se trata, o assunto é salvação, Deus usa de misericórdia para com todas as pessoas, oferecendo oportunidade de salvação para todas as pessoas. Não tem essa seletividade de Deus de escolher uns para o céu e outros para o inferno. Quando nós lemos Romanos capítulo 9, aqui não há escolha para salvação, mas escolha de representação. Quem vai ser o meu povo, que vai me representar na terra? E Deus então escolhe a nação de Israel. Isso não é garantia de salvação, porque eles precisam tomar uma decisão. Todos os judeus precisam tomar uma decisão, se querem aceitar a Cristo ou se não querem aceitar a Cristo. Então Deus trabalhou no Antigo Testamento dessa maneira, com a nação de Israel e não com o povo de Edom. Olha só, para explicar que a escolha de Israel e não de Edom foi justa, Paulo então vai usar agora o exemplo de Faraó. Então ele vai mostrar um outro exemplo no Antigo Testamento para explicar que em Deus não há nenhum tipo de injustiça. E o versículo 17 e 18 dizem assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí, Rodrigo, está mostrando aqui nesse versículo que Deus endurece os corações de um e amolece os corações de outro. A eleição da maneira calvinista é bíblica. Então, quer dizer que Deus escolheu uns para salvação e outros para condenação, usando de misericórdia para salvação em algumas pessoas e deixando a sua misericórdia de lado para a vida de outras pessoas, apenas condenando essa pessoa e dando para ela a ira. É dessa maneira, então, que a Bíblia apresenta. Não é isso, na Bíblia não está apoiando o calvinismo. A gente muitas vezes lê esse texto, pensa de uma maneira muito superficial, lembrando da vida de Faraó, e a gente não lembra como que foi que Deus endureceu o coração de Faraó. Então aqui eu gostaria de refrescar a sua memória quanto ao Antigo Testamento, porque muitas pessoas e calvinistas vão dizer: Deus endurece o coração de um porque não quer que ele seja salvo, e Deus amolece o coração dele porque quer que ele seja salvo. Mas vamos ver como Deus trabalha nessa questão do endurecimento de coração. É uma realidade, mas não como o calvinismo ele ensina. Vamos lembrar então lá de Êxodo, e se você quiser e estiver com a sua Bíblia em mãos, é bom você abrir para que você risque esses versículos, anote esses versículos para que você sempre tenha eles na memória. Então abra a sua Bíblia lá em Êxodo e a gente vai ver como foi que Deus endureceu o coração de Moisés, de Faraó. Primeiro, a gente vai entender como que é a dinâmica. Primeiro, Faraó, ele próprio escolhe endurecer o seu coração. Só depois que Faraó várias e várias vezes endurece o seu coração, é que Deus então age ativamente endurecendo o coração de Faraó. Mas primeiro essa dinâmica, primeiro a responsabilidade do homem e depois então o castigo de Deus. Olha só o versículo, capítulo 7, versículo 22, a gente vai ver aqui vários versículos onde Faraó endurece o seu próprio coração. 22 diz assim, começando aqui pelo versículo 13, 7:13 diz assim: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então esse é o primeiro versículo que aparece aqui. Faraó endurecendo o seu próprio coração.
Agora o versículo 22 diz assim: porém os magos do Egito fizeram também os mesmos com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Mais uma vez aqui o coração de Faraó se endurecendo, ele próprio se endureceu o seu coração. Olha só o capítulo 8, versículo 15, diz assim: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor havia dito. Olha só, Faraó continuou de coração endurecido. É uma escolha dele, algo pessoal. É uma escolha dele de endurecer o coração. Olha só também o 8:19, diz assim: então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Mais uma vez, Faraó escolhendo pelo seu livre-arbítrio de endurecer o seu próprio coração. 8:32 diz assim: mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Perceba que está sendo muito claro o versículo dizendo que Faraó que endureceu o seu próprio coração. Olha só o capítulo 9, versículo 7, diz assim: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Note que aqui várias e várias vezes Faraó está endurecendo o seu coração. E mais uma, 9:34 diz assim: tendo visto Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Note que aqui o versículo está explicando que foi tudo escolha de Faraó. Faraó tornou a pecar, como das outras vezes ele pecou, endurecendo o seu coração, mais uma vez ele pecou contra Deus, endurecendo o seu coração. Meus irmãos, essa é a dinâmica de Deus. Deus oferece gratuitamente a sua graça e a sua misericórdia de salvação para todas as pessoas. Faraó não fugiu dessa misericórdia de Deus. Deus deu muitas oportunidades para que Faraó escolhesse diferente. Mas quando o homem obstinadamente e constantemente rejeita a graça de Deus, Deus estende a sua misericórdia e sua salvação. E o homem está rejeitando, não quer. Então o que Deus faz? Já que você não quer, eu não vou ficar insistindo, então eu vou permitir que você viva com o seu coração endurecido. E a partir daí, então, nós veremos aqui agora Deus ativamente endurecendo o coração de Faraó como um castigo, como uma consequência das escolhas erradas que Faraó fez. Não foi algo do nada que simplesmente Deus foi lá, endureceu, eu não quero que você seja salvo, eu não te estou dando nenhuma oportunidade de salvação para você, estou apenas endurecendo. Não. Deus primeiro dá a oportunidade de salvação. Quando o homem rejeita, então Deus o entrega ao seu pecado. Então Deus o entrega ao seu coração endurecido. Então Deus age ativamente endurecendo o coração dele. Porque é isso que o homem quer, é isso que o homem escolheu. Ele rejeitou várias e várias vezes a salvação em Cristo Jesus. Isso é um perigo para as pessoas que estão ouvindo da mensagem do Evangelho e estão ali rejeitando. Alguém fala sobre Jesus Cristo para ele está rejeitando. Pode chegar um momento que Deus vai endurecer seu coração. Então é perigoso ficar rejeitando a oportunidade de salvação. E foi isso que aconteceu com Faraó. A partir de então, Romanos 9, capítulo 12, Êxodo 9, capítulo 12, nós veremos aqui agora Deus endurecendo o coração de Faraó. Mas note que a dinâmica foi: primeiro Faraó teve sua escolha de endurecer o seu coração, e agora então Deus, como castigo, endurece o coração de Faraó. 9:12 diz assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui a primeira referência, onde mostra Deus endurecendo ativamente o coração de Faraó. Olha só ainda a continuação, 10:1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Então Deus ativamente endurecendo o coração de Faraó e endurecendo também o coração dos oficiais, porque eles também pecaram contra Deus, endurecendo seus corações. Olha só o 10:20 diz assim:
O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Mais uma vez, agora é Deus endurecendo o coração de Faraó. 10:27 diz assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Mais uma vez, Deus ativamente endurecendo o coração de Faraó. E Êxodo 11:10 diz também: Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra os filhos de Israel. E por último, 14:4 diz assim: endurecerei o coração de Faraó, Deus falando, para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então, note, meus irmãos, a dinâmica de Deus na salvação. Primeiro, Deus oferece oportunidade de salvação, Deus oferece a sua graça, a sua misericórdia. Então, se o homem continua rejeitando essa graça, rejeitando essa misericórdia, o que Deus faz? Deus recolhe o seu braço de misericórdia e concede para o homem o que o seu coração deseja. É um coração endurecido que você quer ter? Então é um coração endurecido que você terá. É dessa maneira que Deus trabalhou com Faraó. Mas os calvinistas vão colocar, usando o texto de Romanos, que Deus simplesmente não queria salvar Faraó e endureceu ali, do nada, o coração de Faraó, só porque Deus queria mostrar a sua ira em Faraó para que todas as pessoas pudessem temer a Deus. Mas não foi dessa maneira. Primeiro, Deus ofereceu muitas e muitas oportunidades a Faraó. Oportunidade de arrependimento, oportunidade de mudança de decisão. Mas Faraó não quis. Foi uma escolha de Faraó ficar com seu coração endurecido. Então, desta maneira, Deus permitiu que Faraó vivesse, então, com o que ele queria, que era com o coração endurecido. E Deus ativamente endureceu o coração de Faraó outras vezes. Então, para refrescar sua memória e para que você não caia na ladainha do calvinismo, você então precisa saber o que de fato aconteceu com Faraó. Então, olha só a continuação aqui. Deus será, uma pergunta que a gente pode fazer quando a gente leu aqueles versículos de Romanos, né? O versículo 18, Romanos 9:18, a gente se pergunta, será que Deus ele não tem misericórdia com algumas pessoas? Porque quando nós lemos aqui Romanos 9:18, diz assim: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Será que Deus então escolhe não ter misericórdia sobre a vida de algumas pessoas? Nós já lemos em Romanos capítulo 11 que ele usa de misericórdia para com todos. E olha só também o que diz Salmos capítulo 145. Salmo 145, o versículo 9. Diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Olha só aqui mais um versículo mostrando que Deus tem sim misericórdia para com todas as pessoas. O versículo 18 de Romanos capítulo 9 está dizendo que Deus não tem obrigação de dar sua misericórdia para todas as pessoas, mas ele faz assim, apesar dele não ter obrigação, por amor, ele concede misericórdia para todas as pessoas. Algumas delas abraçam essa misericórdia e recebem a salvação, mas muitas outras rejeitam essa misericórdia. Então recebem o castigo de Deus, que é o endurecimento do coração, como aconteceu com Faraó. Então, quando você lê sobre Faraó em Romanos capítulo 9, refresque a sua mente do que de fato aconteceu em Êxodo. Primeiro, Faraó endurece seu coração, Deus usa de misericórdia para com ele, mas já que ele endureceu seu coração várias e várias vezes, então Deus ali endurece o seu coração como um castigo para ele, já que ele não quer se arrepender. Outra pergunta que a gente pode fazer dentro de Romanos capítulo 9. Será que Deus criou, pessoas predestinadas ao ir ao inferno? Porque é isso que o calvinismo vai ensinar, que a eleição é incondicional. Então Deus já escolheu umas pessoas para serem salvas e outras pessoas para serem condenadas. Ou algumas pessoas ali
deixadas à sua sorte para não irem para o céu, para realmente irem para o inferno. Então é isso que o calvinismo vai ensinar. Mas será que a Bíblia ensina isso? Que Deus realmente já predestinou algumas pessoas para o inferno? Olha só o que diz Romanos capítulo 9, versículos 19 ao 24, diz assim: Tu, porém, me dirás, Deus, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão. E o 24, os quais somos nós, a quem Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o calvinista vai ler esse texto para você e vai dizer, tá vendo, existem vasos para perdição, existem vasos de ira, vasos de desonra que Deus fez, que Deus preparou. Então, são pessoas que Deus predestinou para o inferno. E existe do outro lado os vasos de honra, os vasos de ouro, os vasos bonitos que Deus preparou para a salvação, que Deus elegeu para serem salvos. Por quê? Olha só a dinâmica desse versículo. O versículo 22 que nós lemos, ele aparece dessa maneira: vasos de ira preparados para a perdição. E o versículo 23, ele diz assim: vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Olha só esses dois verbos que estão em vermelho. E você vai notar algo que os calvinistas passam por cima. No versículo 22, quando fala dos vasos de ira, vasos de desonra, né? O verbo está aqui nessa posição, está dizendo aqui preparados para a perdição. O versículo não está dizendo que Deus foi quem preparou algumas pessoas para serem vasos de ira e receberem dessa maneira a condenação. O versículo está mostrando que algumas pessoas já estão preparadas. Elas mesmas se prepararam com as suas escolhas ruins. O pecado que habita nela já as preparou para a condenação. O versículo não está dizendo foi que Deus predestinou e Deus preparou estes vasos para serem lançados no lago de fogo. Quando você lê o versículo 23, a história muda, porque o versículo 23 fala sobre a salvação, que diz assim: vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Quando se trata de salvação, é Deus quem prepara. Quando se trata de condenação, não é um ato predestinado de Deus jogando essas pessoas no lago de fogo. Para ficar muito claro isso para você, olha só 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Olha só o que diz, e isso vai ficar muito claro agora na sua mente. Será que Deus faz vasos de honra, vasos de desonra? Olha só o que diz 2 Timóteo 2, 20 e 21. A Bíblia explica a própria Bíblia e diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha só, numa casa existem utensílios, existem vasos de honra, vasos de desonra. E quem se purificar a si mesmo será um vaso de honra. É o que o versículo de Romanos capítulo 9 também está dizendo. Todas as pessoas já estão preparadas para o lago de fogo, porque nós já nascemos separados de Deus. Mas aquele que aceita Jesus Cristo, Deus o prepara para as mansões celestiais. Mas precisa aqui da responsabilidade humana na tomada da decisão. Então você lê Romanos capítulo 9 e percebe que 2 Timóteo capítulo 2 explica essa questão também dos vasos. Deus não preparou e predestinou pessoas para o inferno. Isso não é bíblico, a Bíblia não ensina isso. As pessoas por si só, por nascimento,
já nascem separadas de Deus, estão preparadas para o inferno. Mas aquelas que recebem a Jesus Cristo como Salvador têm o destino mudado e agora Deus as prepara para as mansões celestiais. E olha só aqui para a gente concluir, vamos ver aqui como que a Bíblia ensina essa questão da sequência da salvação, essa questão de eleição, essa questão de predestinação. Olha só, Romanos, vamos voltar ao capítulo 8, porque o capítulo 8 ele fala sobre esse tema de eleição e de predestinação, o qual eu não quis entrar nesse assunto na live passada, na live de Romanos capítulo 8, porque ele se encaixa muito bem aqui com Romanos capítulo 9, e a gente vai perceber que calvinismo não está em cena. A Bíblia não está defendendo as ideias calvinistas. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, dizem assim para nós: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você pode acompanhar no vídeo que nós temos gravados aí, a visão bíblica da eleição e predestinação, onde nós explicaremos com tantos detalhes aí. Mas eu quero deixar já esboçado para você como que é a sequência da salvação, e ela não é calvinista, não é na visão calvinista. Olha só o que o versículo está dizendo aqui, e acompanhe aí na sua tela. A primeira coisa que a Bíblia diz aqui é que Deus conheceu de antemão. Olha só, na eternidade passada, Deus ele já teve a sua presciência, ele já sabia quem seriam as pessoas que aceitariam a Jesus e quem rejeitaria a Jesus. Então, primeiro, Deus conheceu as pessoas que, pela sua livre escolha e a capacidade que Deus deu para todas de escolher entre sim e entre não, Deus já viu quem escolheriam a Jesus Cristo, as pessoas que aceitariam a Jesus Cristo. A primeira sequência que aparece nessa cronologia da salvação é a presciência de Deus, as quais muitas vezes o calvinismo ele acaba tentando apagar. Ele não enxerga que primeiro vem a presciência de Deus, para ele vem uma presciência ativa, é Deus ali escolhendo pessoas e fazendo com que elas tome uma decisão. Só que isso aí deixou de ser presciência. Isso aí passou a ser apenas um controle, controlando pessoas como se fossem videogames. Primeiro vem a presciência de Deus, conhecer de antemão, que o versículo 28 diz. Depois que vem a predestinação. E a predestinação que o versículo está falando não é predestinados para serem salvos, predestinados para serem justificados. O versículo está sendo bem claro, que aqueles que Deus conheceu, sabia que aceitariam Jesus Cristo, então Deus os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Não foi para receber salvação. Deus não predestinou essas pessoas para serem justificadas, mas para que elas fossem a imagem de Jesus Cristo. A predestinação é a eleição de Deus, a predestinação de Deus para as bênçãos que seguem a salvação. Não é para a salvação como o calvinismo e como o arminianismo também ensina. Não. Primeiro Deus conheceu, previu quem aceitaria Jesus e depois então ele já predestinou essas pessoas para que essas pessoas pudessem ter o fim, a imagem de Jesus Cristo. Depois da predestinação, vem outra palavra, depois que predestinou, a esses também chamou. O chamar aqui é pela pregação do Evangelho. Então é um momento na história onde a pessoa ouve a pregação do Evangelho, lê na Bíblia, ou através da internet, ou por meio da igreja, ele ouvindo a mensagem do Evangelho, ele aceita a mensagem do Evangelho. É dessa maneira que Deus chama todas as pessoas, né? Ele chama todas as pessoas, mas somente alguns aceitam a este chamado. E depois vem o justificou. Então, olha só, primeiro Deus conheceu quem seria salvo, quem ali aceitaria Jesus Cristo, depois ele predestinou para que essa pessoa seja conforme a imagem de Jesus, para as bênçãos que seguem a salvação, depois ele chamou essas pessoas pela pregação do Evangelho, e quando elas aceitam a mensagem do Evangelho, elas são justificadas. E nesse plano esboçado de Deus, ele já vê a salvação completa, ele está esboçando a salvação completa, porque ele coloca aqui também glorificou, ou seja, ele já enxerga a salvação consumada, e a glorificação nós usufruiremos no dia em que Jesus Cristo voltar e nós teremos os nossos corpos ressurretos e transformados como Jesus Cristo.
Perceba aí, meu irmão, que Romanos capítulo 9 não está falando sobre calvinismo. Romanos capítulo 9 está falando sobre Israel, está explicando como que foi o passado de Israel, como que foi a eleição de Israel, como Deus escolheu Israel para ser um representante dele aqui na terra. Não está falando sobre salvação de almas. E a gente viu a questão de Faraó, que os calvinistas muitas vezes deturpa, não refrescando sua memória com o que diz Êxodo. Eles usam também a questão dos vasos. Deus predestinou e criou uns vasos para desonra. Mas nós vimos aqui na Bíblia que não foi Deus quem os preparou, né? Mas o versículo está mostrando que a própria pessoa, ela mesma se preparou com seus pecados para a condenação. E Deus prepara aqueles que aceitam a Jesus Cristo para as moradas celestiais. E aqui está a sequência da salvação, como a Bíblia ela apresenta. Então, espero que esse estudo tenha sido elucidativo para você, mas caso você queira se aprofundar um pouco mais, você pode entrar em contato comigo, deixando o seu número aí, para que a gente possa conversar mais sobre este assunto. E também você tem a outra opção de assistir às lives sobre calvinismo que estão aí gravadas na plataforma do YouTube. Lá nós temos sobre calvinismo, temos sobre arminianismo e a visão bíblica do ensinamento correto que Deus ensina sobre eleição e predestinação. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua semana.